Fala pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGCR, o Pátria Recebíveis Imobiliários, o antigo CSHG Recebíveis Imobiliários, que me decepcionou um pouco, mas não no ponto de más escolhas, né? Mas em si, porque eu acreditava até no mês passado, eu acreditava que a questão do SPVJ ia trazer um rendimento no mês que vem extraordinário, mas eu acho que não teremos, e aí você já vai entender o porquê. Vamos lá, mais um mês acompanhando este fundo. Relatório agora de novembro. Cara, e é inacreditável também esse fundo, o quanto que ele está negociando com deságio. E aqui é surpreendente também, porque, assim, acho que vocês estão cansados de ouvir eu falando sobre isso. Mas alguns fundos, dificilmente isso acontece. E o HGCR tá muito, se a gente for pegar, ele fechou, ele praticamente no VP em novembro, mas olha quanto ele tá hoje. HGCR 89,35. A gente está falando aqui de quase R$ 10 de diferença. Nós estamos falando aqui de no mínimo uns 8%. Deixa eu fazer a conta aqui, né, para não ficar chutando. 89,35 dividido por 97,56. 9%. 8,5%. Quando que você vê um HGCR negociando a esse deságio? Por isso que para mim tá surreal. Mas vamos lá. No dia 13 vai ser pago 95 centavos, que é o dividendo que eles já deixaram claro que vão manter esse dividendo, esse rendimento para os próximos semestres, pelo menos até o meio do semestre que vem. Aí que tá, agora a gente começa a ver os pontos de atenção, que inclusive são os pontos que, na minha visão, vão fazer ele não pagar o rendimento extraordinário. Já começa aqui, ó, o resultado total foi de 83 centavos e o resultado que é acumulado, ó, diminuiu para de 60 centavos, ou seja, ele usou reserva para poder pagar os 95 centavos. E aí a gente vê quais foram os motivos. Primeiro, o ponto positivo, né, que foi o SPVJ, deu R$ 1 por cota, né, na questão de recebimento que seria, só por si só, esse na minha visão seria o que traria para o mês que vem algo de positivo. Porém, eles usaram parte do não recorrente para quitar compromissada. E isso eu não vejo problema, porque é uma troca de resultado no curto prazo para ganhar no longo prazo. Porque eles falam o seguinte, ó, o fundo reduziu relevantemente o volume de alavancagem nesse mês, possuindo atualmente 27 milhões de compromissadas versus 80 milhões do mês passado. O que equivale a 1,8 do patrimônio versus quase 6 do patrimônio como estava. E eles falam aqui, ó, também reduziu a quase zero o volume de despesa financeira a incorrer para o equivalente a apenas 3 centavos por cota versus 55 por cota. Então, olha só, você tem, obviamente, um uso do recurso para poder reduzir despesa financeira, mas que, ao meu ver, é positivo porque traz resultado para o cotista, no longo prazo. Então, para mim não vi problema. Quando eu falo que eu fiquei triste, em relação a não ter o presente de Natal nesse fundo. Que pode ser que venha alguma coisa do SPVJ mês que vem, mas eu acho que não tem mais. E o outro ponto que também foi detrator do resultado foi e aí eu quero falar um pouco sobre essa movimentação, venda da posição integral do CRI Goiabeiras no valor de 1,6 milhão, que gerou um prejuízo de regime caixa de 6,3 milhões. 40 centavos por cota. Ou seja, a grande pancada esse mês foi esse prejuízo. Que foi um CRI que foi adquirido em 2013 e desde novembro de 2019 se encontra inadimplente, tendo 100% provisionado para provisão de PDD na carteira do fundo em dezembro de 20. O laço do CRI é a participação no Shopping Goiabeiras. Se vocês lembram, o Shopping Goiabeiras é shopping lá do HGBS. Localizado em Cuiabá, que há muito passa por dificuldades, isso eu venho falando lá já falei, não recentemente, mas que seria uma ótima HGBS se desfazer desse shopping. O problema é quem vai saber, quem vai comprar. Só que aí que está o ponto, olha só que interessante, e não gerava fluxo de caixa para pagar o CRI. Após um longo período de discussões, a garantia do CRI, que está atualmente em processo de avançado de execução, mas diante de um cenário de seguidos prejuízos do shopping,
preferimos seguir com a venda do CRI, uma vez que a eventual consolidação da garantia demandaria desembolso de caixas adicionais pelo fundo. O CRI foi adquirido no volume de 8 milhões e pagou 6,7 de juros. Então, em tese, o prejuízo total foi pequeno, foi de 206 mil, porque considerando o que o fundo ele recebeu de... Aí que a gente está falando do que ele recebeu, mas nominalmente, que é o quanto que ele comprou e o quanto que ele vendeu, ele tem um prejuízo. Mas isso não considera, obviamente, os rendimentos que esse CRI fez. Mas o que eu quero falar para vocês aqui, e aqui é um ponto importante que eu quero trazer até para mim aqui. Esse aqui é um ponto para vocês ficarem pensando, Eric, mas por que ele não executou a garantia? Por que não seria melhor executar a garantia como que é o que a gente acredita que seja o mais viável? Porque quando a gente faz um CRI, a gente avalia um CRI, a gente vai ver lá o LTV, ver quanto que ele tem de garantia, que garantia que é essa, uma alienação fiduciária, um imóvel. Não seria melhor? Aí que tá. E o fundo, nesse caso, ele preferiu ter prejuízo do que exercer a garantia. E aí... esse é um ponto que, obviamente, vai muito da expertise da gestão, e entender que, nesse caso, pela situação que é o ativo hoje, talvez não valesse a pena executar a garantia. Ou seja, quer dizer, não, a garantia está em processo de execução, mas não seria a pena ele continuar com a parte dele. Por quê? Você traz um ativo imobiliário para um fundo de crédito. Você traz despesa, você está trazendo um elefante branco para o seu portfólio, você vai gerar despesa, você vai ter que tem tempo para vender, você vai ter que vender esse ativo. Será que você vai conseguir vender a tempo para recuperar? Enquanto isso é caixa queimando para manutenção do ativo. Então, isso aqui é só para trazer um ponto para vocês, e aqui eu vejo que é um ponto muito educativo e muito didático, acadêmico, é a palavra que eu queria usar, que nem sempre a garantia ela é boa. Mesmo sendo uma garantia de alienação fiduciária, o contexto da garantia ela tem que ser muito bem analisada. Do que a gente está falando? A gente está falando de um imóvel de fácil venda? Então, isso aqui é só para vocês entenderem que nem sempre uma garantia de um CRI ela é boa. Ou ela vem em um bom momento. Então, o fundo ele prefere executar o prejuízo para, em vez de ter a garantia na mão. Isso aqui, para mim, lendo esse relatório, ele foi muito, muito claro. Se foi a melhor decisão ou não, a gente não tem como saber. A gente só vai ter uma noção quando essa garantia foi executada por o devedor, que tem devedor nesse CRI, e ele assumir a garantia e vender esse ativo. Vamos ver se ele vai vender. Aí a gente vai ter que, não tem como a gente saber. Só teria se alguém tivesse essa informação pública. Mas aqui é só um ponto para vocês não ficarem tão viciados, né? Falar, pô, ele tem um LTV de 30, beleza. Pô, LTV de 30 significa que o fundo tem mais do dobro de garantia em relação, mas que garantia é essa? A garantia é boa? É um imóvel bom? Vai ser fácil de vender? Então, tomem cuidado com esse tipo de análise, e aqui o exemplo prático que nem sempre uma garantia de alienação fiduciária significa que isso de fato é bom. O fundo preferiu tomar prejuízo do que ter o imóvel para ele, que ele sabe que talvez o prejuízo fosse maior. Mas aí tá, aqui volto a falar, é especulação, não tem como saber. O fundo tomou essa posição, mas acho que é muito mais pela segurança que o portfólio do fundo traz, que isso não impacta tanto. Tanto é que ele aproveitou o momento que ele tem resultados positivos de outras para poder executar isso e não impactar na receita do fundo. Por isso, mais um motivo que eu falo para vocês que ele não vai ter rendimento extraordinário, mas na minha visão não vejo problema, porque ele resolveu problemas que poderiam ter impactado lá na frente, ou agora ele pode melhorar os rendimentos de uma forma mais consistente. E aqui falando, pessoal, sobre a questão da carteira do fundo, né? A taxa implícita hoje do CRIs é 10,7. Cara, aqui eu vou bater na mesma tecla do quanto que esse fundo está descontado hoje, né? Então, acho que não vale nem a pena, senão vocês vão ficar cansados de tanto eu ouvir falar sobre isso. Então, o que ele teve de... Ele adquiriu 68 milhões do CE Scala, que é lá do ALZR.
8,54, 68 milhões. E a venda, ele vendeu 35 mil CR Globo, 6 milhões do Iguatemi, 1,6 milhão do Goiabeiras, que a gente já sabe, e 300 mil em cotas de fundos imobiliários, né? Então, aqui o detrator foi essa pancada aqui, né? Ele teve uma queda nos juros, mas praticamente o que deu uma pancada nela foi o 6 milhões, que acabou mascarando todo o resultado que o fundo teve de receita de fundo imobiliário do SPVJ. E aí o fundo gerou um resultado menor do que pagou, teve que usar reserva, e hoje ele está com 60 centavos de reserva. Então, não vejo que ele vai pagar. Aqui a gente vê na composição, esse amarelinho aqui foi o que deu a pancada nele, né? Então, não vejo que o HGCR vá pagar o rendimento extraordinário, não tem o porquê ele fazer isso, não tem caixa suficiente para fazer isso, e não tem problema. Eu prefiro que ele mantenha os 95 de forma constante e aumente porventura, do que fazer uma extravagância agora e ter que arcar com as compromissadas lá na frente. Então ele já preferiu resolver isso. Não vejo. Eu sempre prefiro pagar a dívida do que pagar em dividendo maior no curto prazo, né? Então, olha aqui, pessoal, aqui a gente vê, esse gráfico para mim é espetacular, o custo das compromissadas, né? A gente vê aqui ela passando para 1,8 do PL. Esse gráfico aqui é muito bom. Quem dera outros fundos fizessem isso, né? A gente sabe de qual fundo a gente está falando. Carteira alocação, ele mantém, aumentou um pouquinho de IPCA, 86% IPCA, 14% em CDI. E era isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. É inacreditável o preço que ele está sendo negociado. Eu praticamente não me lembro de um deságio tão grande no HGCR. E aí cabe a você decidir se faz parte do seu portfólio, do seu estudo ou não. Beleza, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo.